vocês a palavra que diz 2 exemplos de mães. Diga comigo, 2 exemplos de mães. Tá bom? Então, olha a tua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Deus, essa palavra vai falar muito com nossos corações. Porque nós vamos entender que essa palavra, ela não é apenas para as mães, ela é para todos. Juízes capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Se for possível colocar aqui na tela, por gentileza. Juízes capítulo 4, versículo 1. Iremos ler até o 24. Glória a Deus. E diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Só que um pouquinho comigo. Nessa época de Juízes, é a época que o povo sai do Egito como escravo, passa pelo deserto com Moisés e entra na terra prometida com Josué. Só que Josué morre e não deixa o outro líder. Então começa-se a ver dentro da nação de Israel os juízes. Quem eram os juízes? Pessoas levantadas entre o povo, capacitadas para julgar o povo de Israel. Então os juízes eram os legisladores da época. Israel não tinha rei, Israel tinha juiz nessa época. Quem aqui conhece a história de Sansão? Sansão era juiz. Quem conhece a história de Gideão? Gideão foi juiz. Então foram pessoas que Deus levantava para julgar a causa do povo, mas também para levar o povo à vitória sobre os inimigos. Porque nessa época era muito claro, se você tem vontade de conhecer mais a profundo essas histórias aqui em Juízes, toda vez que o povo se apartava de Deus, toda vez que o povo fazia o que a palavra diz, o que era mal ao Senhor, uma nação se levantava contra eles. Toda vez. Você lembra que no caso de Gideão eram os midianitas? Você lembra que no caso de Sansão eram os filisteus? Aqui era o povo de Canaã. Então, em tempos o povo largava a Deus, abandonava os princípios do Senhor. As nações encontravam acesso espiritual e físico para atacar o povo de Deus. Aí tinha que se levantar um juiz para trazer o povo de novo aos princípios de Deus e guerrear contra o inimigo. Quer entender até aqui? Essa é a história do livro de Juízes. Depois de Juízes, veio o livro de 1 Samuel, quando Deus começa a estabelecer a nação Israel segundo a vontade deles, o período dos reis. Aí vem os reis. Na questão de Israel, Israel era uma nação que tinha um rei, e esse rei era o próprio Deus. Mas eles queriam um rei humano e pediram: nós queremos um rei humano. Porque o último juiz de Israel, o último juiz foi Samuel. E Samuel, antes de partir, ungiu o primeiro rei. E depois Deus despreza o primeiro rei, chamado Saul. E Samuel, antes de partir, unge a Davi, rei de Israel.
Todos de acordo agora? Então, nessa época, como era comum, infelizmente, o povo, por ter se apartado de Deus, se apartado dos princípios de Deus, fazia 20 anos que estava sob o terrível domínio dos cananeus. Terrível, porque o povo era mau, era perverso. Eles entravam, saqueavam, roubavam, destruíam, matavam. Israel não tinha força para guerrear, porque a força de Israel sempre esteve no Senhor. Quando não tinha o Senhor, ficavam fracos, né? Aqui no versículo 4 diz, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquela época. Débora foi a única mulher juíza que Israel teve nessa época. Única mulher. E ela era uma mulher casada, mulher de Lapidote, e ela era também profetisa. O que era profetisa? Não era aquela mulher que saía dando profecia para as pessoas. O profeta era o profeta de ofício. Era aqueles homens e mulheres que buscavam a Deus, ouviam de Deus e transmitiam para o povo. Esses eram os profetas de ofício, diferente do dom de profetizar. O profeta de ofício, ele era reconhecido, honrado como profeta e buscava a vontade de Deus. Deus falava, diga isso ao povo. O profeta transmitia aquilo que Deus queria. Então essa era a Débora, juíza, mulher, esposa e também profetiza. E ela julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, ou tamareira. Então ela ficava embaixo de uma árvore, era o local, era o tribunal dela, era o escritório móvel dela. Ficava embaixo de uma palmeira, de uma tamareira, e as pessoas iam até lá, levando as suas causas, e ela dava para as pessoas os conselhos. Olha que interessante. E diz mais, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, olha que interessante, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ela chama Baraque. Quem era Baraque? Líder do exército de Israel. Ela estava vendo o contexto. Falou, Baraque, faz 20 anos que esse povo vem aqui, Baraque. Faz 20 anos que os cananeus estão nos prejudicando. Pegue o povo, pega os homens das tribos, se levanta e vai guerrear. Tremendo ou não? E diz aqui, versículo 7, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Essa foi a palavra que Deus deu para ela. O comandante dos cananeus, Sísera, e o seu rei, Jabim, vão ser derrotados. Deus vai entregar o comandante da tropa deles na tua mão, Baraque. Vai guerrear, Deus já deu a vitória. Olha que interessante. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Nossa, Baraque abençoado. Eu vou, só se você for junto. Gente, uma mulher, ela não ia pegar nada de armamento de guerra, não ia entrar no corpo a corpo, no mano a mano, não. Ele queria a presença dela, buscando o Senhor, que ele confiava que Deus ia dar vitória. Olha o valor que esse líder do exército de Israel, esse capitão, deu a essa mulher, essa juíza dela. Se você não for, eu não vou. Mas se você for, eu vou.
Ela respondeu: certamente irei contigo. Eu vou, Baraque. Você quer minha presença? Eu vou. Porém, não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, se foi com Baraque para Quedes. Ou seja, eu vou com você, mas fique sabendo que Deus vai dar vitória para Israel por meio de uma mulher. Eu não sei por que o povo briga aí no mundo para querer espaço para a mulher. Deus sempre deu espaço para a mulher. Sempre deu. A Bíblia não é um livro feminista nem machista. Deus ama ambos. E aqui a humildade de Baraque: se você for, eu vou. E a humildade de Débora: eu vou, mas a vitória vai ser para você, a honra vai ser para você, mas já que você não quer sozinho, a honra vai ser dada a uma mulher. Quem entendeu? E se não saber qual é a mulher que Deus vai dar a honra, presta atenção que o negócio vai ficar mais quente agora. E diz assim, versículo 10: então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali e Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho, dizia Nami, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, coisa que Israel não tinha, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Hagoim. Não, você está com a voz assim, tem uns nomes lindos assim para você falar, né? Só Jesus. Para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Para Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera, o capitão do exército, saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Hagoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Débora lembrou: lembra que quando Deus te mandou, é porque Deus já tinha vitória para você. Deus veio na tua frente, irmão. Sempre vai ser assim. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele já chegou lá. Sempre vai ser assim. Quando Deus te manda, Ele já está lá, te esperando. A gente que atrasa o processo, né? Não, nas voltas, fica preocupado, mas se Ele for, é porque Ele já está lá. E como foi a palavra do Senhor, acabou todo o exército dos cananeus, só que o capitão deles fugiu. Sísera fugiu. E o que aconteceu? Versículo 17: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Ele foi se esconder na casa de uma mulher. Olha que mulher boazinha que ele foi se esconder. Na casa de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Então, eles tinham um tempo de paz. Eles eram inimigos, mas um não atacava o outro, porque por causa da localidade não havia essa situação. Mas esse rei Jabim, ele era o inimigo. Só que a casa de Jael, o esposo dela, não tinha problemas. Versículo 18: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta.
Ele estava fugindo, passando, encontrou a casa de Jael. Jael reconheceu Sísera, que era do exército inimigo. Falou: entra aqui, Senhor. Senhor, pela questão da posição dele, entra aqui. E ela cobriu ele com uma coberta para esconder ele. É o que você acha, né? Mas olha aqui, ó. Então ele disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre, um recipiente de leite e deu-lhe de beber. Então não deu água, deu leite. E cobriu ele de novo. Ele estava aqui embaixo do pano. Toma aqui o leite. Cobre de novo. Pensa num leite que tinha sonífero, gente. Aqui, ó. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde que não. Ou seja, não fica escondido embaixo dessa coberta. Você fica na porta da sua casa cuidando. Se alguém passar a perguntar de mim, fala que eu não estou, porque eu queria morrer. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca. Ó, olha isso. Da tenda. As estacas que firmavam a tenda, tipo barraco, entendeu? Tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. O que será que ela ia fazer, né, gente? E foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na testa. Ela era mais perigosa que todos os homens que estavam lá fora. De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim ele morreu. Ela matou ele dentro da casa dela, porque ele era do inimigo. Porque se ela não faz isso, ele iria ficar vivo, ia voltar e acabar com todo o povo de Israel de novo. Ele era inimigo. E ela mansamente, eu penso na calma dela, gente. Ele falava, ela procurava: por que eu vou matar ele mesmo? E diz aqui: e eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro, porque Baraque foi atrás dele, porque Deus falou que ia entregar Sísera na mão de Baraque. Baraque falou: não, eu vou lutar se Débora for junto. Débora falou: eu vou ter junto, mas Sísera não vai ser entregue nas tuas mãos. Sísera foi entregue nas mãos de quem, igreja? Fala o nome dela. Já era. Um nome muito bom de uma filha, né? Jael. E diz aqui: sai encontro, vem e mostrar-te o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fronte, na testa. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabi, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabi, rei de Canaã, até o exterminarem. Deus honrou a palavra de uma mulher. E agora presta atenção que vai agora o recheio dessa palavra. O que aconteceu? Versículo, capítulo 5, 1 ao 7. Depois da vitória, depois de tudo que aconteceu, Débora, ela faz um cântico ao Senhor. Era muito comum nessa época de Israel, as pessoas que tinham vitórias, elas entoavam cânticos a Deus em forma de gratidão, de louvor e de adoração. A Bíblia fala muito do cântico de Moisés, a Bíblia fala do cântico de Miriam, a Bíblia fala do cântico de Ana. Então a Bíblia sempre fala de cânticos de pessoas que tiveram tão grande vitória e compõem palavras para Deus, narrando todos os feitos do Senhor. Então o cântico de Débora, se você puder ler em casa, ela começa a descrever toda essa história em forma de louvor. Mas nós vamos ler só do 1 ao 7, que diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente
Bendizei ao Senhor, ouve reis, dai ouvidos príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam devidos desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. E o que ela declara? Levantei-me, mãe de Israel. Aqui que eu quero chegar. Débora aqui, ela se colocou. Não foi as pessoas que deram para ela esse título de mãe de Israel. Ela entendeu que a atitude dela foi como uma mãe que protege os seus filhos. Quem entendeu? Débora, ela pegou os atributos que toda mulher Deus dá. Você sabia, mulher, que Deus nos dá atributos de encorajar as pessoas, de incentivar as pessoas, de fortalecer as pessoas? Esses atributos Deus deu para nós mulheres. Quando se torna mãe, esses atributos ficam mais aflorados. E aqui diz que Débora se colocou como mãe de Israel. E como uma mãe, qual foi o que ela fez? Qual foi as atitudes dela? Primeiro, ela buscou levantar o homem na posição do homem. Ela não ia guerrear a guerra lá dos homens. Ela não ia enfrentar exército de homens. Ela sabia o lugar dela. Ela falou: eu vou encorajar os homens que têm que estar nessa posição. Quer entender? Mulheres de Deus, mulheres que entendem o chamado de encorajar, ela jamais vai castrar os homens. Muito pelo contrário, ela vai incentivar, posicionar eles aonde eles têm que estar. Ela não tratou Baraque como um coitado. O que ela falou para Baraque foi: você sabe que era para você a honra de acabar com Císara, era você. Mas porque você temeu, você vai ter a vitória mesmo assim. Mas aquele capitão vai ganhar o nome de uma mulher. Então eu quero dizer para nós hoje, tem muitas pessoas hoje que elas têm sido mãe em vários lugares. Tem pessoa que pode ter esses atributos de mãe, olhar para o teu trabalho e ver aquelas pessoas pensando o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, ter compaixão delas. Isso é o instinto da mãe. Encorajar, ajudar a crescer, ajudar a caminhar. Se doar sem abafar o outro. Se doar sem rebaixar o outro. Mas é se doar para incentivar para o outro crescer e além dele. Quem entendeu? Amém. Mães espirituais. Mães que não geraram do útero, mas geraram do coração, geraram da consciência, geraram da compaixão, geraram da misericórdia, geraram pela necessidade. Nós mulheres temos que se posicionar para ser essas mães aonde não tem uma figura feminina para incentivar os homens e outras mulheres a cumprir o propósito. Amém. As mães espirituais. Sabe por quê? Porque nem todo mundo, infelizmente, teve uma mãe que incentivava, que encorajava, por vários motivos, por várias limitações, por várias faltas de conhecimento.
Mas quando uma mulher, Deus levanta, e essa mulher começa a acessar esses lugares e ensinar isso para aquela pessoa que nunca aprendeu, essa pessoa consegue se posicionar. Quem entendeu? Nós temos que começar, mulheres, no lugar que nós estamos, se colocar no lugar daquela que identificou a dificuldade, identificou a guerra e ser alguém capacitado por Deus para conseguir ajustar as coisas em Deus. Quem entendeu? Você é uma pessoa de relacionamento. Mãe só é mãe se tem relacionamento, porque pelo relacionamento a mãe é o filho. Por isso que mãe é mãe porque tem filho. Então nós temos essa chamada de relacionamento. Então, pessoas do ministério, por exemplo, a Célia que lidera a dança, ela muitas vezes se coloca como mãe das meninas, incentivando a permanecer no chamado, incentivando a crescer, incentivando a não desistir, consolando quando precisa. Quem entendeu? Mães em lugares estratégicos. Mães. Quantas vezes tem pessoas pra gente carente, desanimadas, desmotivadas, enfrentando guerras terríveis, e você olha a situação da pessoa e Deus começa a te dar clareza para ajudar essa pessoa. São mães em lugares estratégicos. A Elisângela é a mãe da equipe do louvor. É, Elisângela? Até vontade de bater de vez em quando. Dos filhos, né? Estou brincando, né, Elisângela? Capaz. Mas que mãe tem vontade de bater no filho? Capaz. Jamais. E ela é a pessoa que incentiva, não para, não desista, continue, vai, não é assim? É uma mãe posicionada, porque naquele momento alguém tem alguém que incentive. Ela não vai aqui, não, você não sabe tocar, deixa que eu toco. Você não sabe aqui, deixa que eu... Não! A mãe, ela incentiva a pessoa a ocupar a posição. É assim que faz. Quem entendeu? Quando a gente se converte, Deus faz isso com a gente. Chegamos no reino de Deus, Deus coloca pessoas para dar aquele abraço, para dar aquela palavra, para dar aquele conselho, para amar, para ajudar. São as mães espirituais. Quem entendeu? E o que nós podemos aprender com a história de Deus também como igreja, como homens? Ouça as mulheres certas. Ouça as mulheres certas. Porque Sansão, como juiz, ouviu alguém que não tinha atributo de mãe e levou Sansão a se perder, chamado Dalila. Ela está preocupada com Sansão. Ela destruiu um homem, um chamado lindo, um juiz, que teve um final, uma vitória e uma derrota. A vitória foi que ele destruiu o povo, os filisteus, e a derrota é que ele teve que morrer junto. Ouça as mulheres certas, homens. Tenha sabedoria. Baraque, ouça sua esposa. Ouça a mãe, ouça uma irmã. Ouça, porque Deus tem vitórias para te dar. E o conselho que você vai ouvir dessas mulheres de Deus não é para ocupar o teu lugar, não. Mas é para te ajudar a fortalecer, para você ficar lá, posicionado. Amém, povo? Amém. Palavra maravilhosa, né? E eu vou para a última história. Da segunda mãe. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Uma verdadeira mulher de Deus, uma verdadeira mãe, ela entrega algo que está muito famoso hoje. Ela empodera as pessoas. Ela ajuda as pessoas a se empoderarem em Deus. Desculpa, só um pouquinho. Pode abrir tua Bíblia. Só joga no telão para mim, fazendo um favor. Juízes 5:41. Vou ler esse texto, não quero deixar de ler. Juízes 5:41. Qual era a fonte da sabedoria, dos conselhos e do reconhecimento de Débora? E eu vou ler com você.
Porque isso aqui que faz toda a diferença. Eu me lembro que o meu marido trabalhou numa empresa de produtos para limpar máquinas de impressão. E essa empresa tinha o dono e tinha a esposa dele. E eu me lembro muito bem, uma vez meu marido chegou e falou para mim assim, que a esposa do dono, uma mulher mais velha, eles eram cristãos, falou para o meu marido assim: tenho orado por você. Eu tenho orado por você. E ela nem sabia das guerras que passavam, nós estávamos nisso da nossa fé. Mas como isso eu guardei no meu coração, a esposa do dono da empresa, uma mulher idônea, séria, chegou para ele e falou: eu tenho orado por você. Uma mãe espiritual da empresa. Então comece a ter essa sensibilidade que Débora tinha. Você vai encontrar muitos filhos em muitos lugares precisando de uma palavra. 40 mil, gentileza. Eu escrevi errado? É que eu continuei a história. É aqui mesmo. Assim o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz. Por quantos anos? 40. O dobro de guerra. E por que ficou por isso? Porque entrou no juízo. Débora disse: todos os que amam a Deus vão brilhar que nem o sol. E eles vão brilhar quando o sol se levanta no seu esplendor. E a terra vai ter paz. Como uma mulher que busca Deus, que sabe o teu papel, ela tem a graça de promover a paz. É verdade ou não é? Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que quando a mulher não busca Deus, ela é a tola, ela derruba a casa com as próprias mãos. Ela derruba tudo, ela destrói tudo, ela acaba pela sua forma de agir, ela destrói tudo. Mas a mulher que tem a Deus, ela traz a paz para a sua casa. Uma mãe que tem a Deus, ela traz a paz, ela acaba com o conflito, ela não deixa ninguém ficar se exaltando, ela apazigua as coisas. A hora da guerra é hora da guerra. É hora de guerra, mas nem todo momento é para guerrear, irmãos, é verdade ou não? Porque tem muita guerra criada pelas pessoas, tem pessoa que acostumou a guerra. Então a pessoa cria guerra com tudo. Não gosto disso, não gosto daquilo, vai criando aquele momento tenso. E a mulher que tem Deus, ela vem, ela apazigua. Ela desvia o furor, ela desvia a discórdia, ela traz a paz. Por quê? Porque ela entende que uma pessoa que tem Deus e ama o Senhor, ela brilha, ela não é trevas. Ela não é trevas. Mateus 15. E nós vamos ir finalizando. Amém? Mateus 15. A história de uma outra mãe agora. Versículo 21. Mateus 15, 21. A história da mulher cananeia. Quem que é a mulher cananeia? É a mulher daquela região que o povo era inimigo de Israel, os cananeus. Ela era dessa região de Canaã, a cananeia. E diz aqui no 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Diga, horrivelmente. Ô gente, feio já é feio. Horrível já é horrível. Mas será horrivelmente, gente? Presta sobre isso. E essa mãe Jesus vai passar por essa região, porque Jesus estava indo numa casa, porque ele queria ministrar para os seus discípulos. E quando ele chega nesse lugar, uma mulher identifica que
Jesus está chegando, porque com certeza a fama de Jesus já tinha chegado antes dele. E quando essa mãe encontra Jesus, a Bíblia diz que ela declara assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Então Jesus estava indo para essa casa. E essa mulher identificou e veio correr: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela foi gritando. Os discípulos falavam assim: Senhor, me leva embora. Fala para ela parar de incomodar, a gente fica gritando. Aí o Senhor disse assim. Mas Jesus respondeu para ela: não fui enviada senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ou seja, Jesus falou para os discípulos: essa mulher é de uma outra região, ela é de um outro lugar. Eu fui chamado para cuidar do povo de Israel. Mas tudo isso era uma estratégia de Jesus para tratar com aquela região dos cananeus, que era um povo perverso, mau, orgulhoso. Eles eram descendentes de Cã, filho de Noé, povo mau, povo perverso. Então aquela mulher, ela sai do meio daquela cultura, sai do meio daquele povo, e ela vai atrás de Jesus, o qual era para ser o inimigo dos cananeus. E ela começa sem problema nenhum de se expor, de vergonha, e ela começa a gritar. E Jesus falava para ela: eu fui enviada para os filhos de Israel. Pensando, agora eu vou tratar em todo o orgulho dessa região. Presta atenção, Deus nunca trabalha numa pessoa, Deus sempre trabalha no mínimo numa família, num bairro, numa cidade ou num país. Nunca é só uma pessoa é um canal. Uma pessoa é para ser dentro daquele lugar a pessoa-chave para espalhar o que o Senhor quer. Vocês lembram da samaritana? Jesus só ganhou uma mulher samaritana, ela ganhou Samaria inteira. Ele não pregou para todo mundo, ela foi e pregou. Jesus não pregou para Decápolis, 10 cidades. Jesus libertou um gadareno. E esse homem liberto pregou para 10 cidades. Isso que Deus pode fazer com você. Então essa mulher disse assim para Jesus. Ela, porém, veio e o adorou. Olha a atitude dela. Ela falou: que afronta. Sou machista, misógino, xenofóbico, multifóbico aí. Ela parou humildemente e disse assim, ela o adorou e disse: socorre, socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Piorou a conversa, piorou? Ficou pior aqui o negócio. Lembra Cã de Cão, descendência de Noé. 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha até onde ela desceu. Ela falou: não era para nós que o Senhor viria. O Senhor disse que existe uma mesa, é colocado o alimento, os filhos comem, os farelhinhos caem, e os cachorrinhos ficam embaixo fazendo a limpeza. Quem tem cachorro sabe bem o que é isso, né? Tem uns que é mais terríveis, que é no prato. Eles não querem migalha, né? E a mulher disse assim: pois é, Senhor, é verdade. A comida é para os filhos, mas os cachorrinhos também conseguem tirar proveito dela. Aí o Senhor responde. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme
como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Eu penso assim, cada vez que essa mãe andava e se humilhava, o diabo dava um grito no corpo da menina. Cada vez que essa mãe se humilhava, o diabo se trebuchava. Olha o nível. Deus não estava curando, libertando uma filha. Deus estava libertando uma cidade. Ou uma família. Imagina essa mulher chegando para a família e falou assim: parem de ser orgulhosos. Ele é Jesus, se humilha logo. É Ele que pode fazer para nós. Ele é o Salvador. Parem de resistir a Ele. Porque aquela mulher se humilhou a tal ponto que quando chegou no ápice, quando não tinha mais argumento, aparentemente, falou: cheguei aonde eu queria chegar. Tua filha está liberta. Se você ler os evangelhos, para todo mundo que Jesus fazia isso. Era específico. Eram situações específicas. Então eu quero dizer para nós essa segunda mãe, e eu quero fechando. Quem é mãe sempre vai ir até as últimas consequências para ver os filhos libertos. Quem é mãe se humilha quando tiver que se humilhar. Quem é mãe renuncia a posição, reputação. O que vão falar de mim? Vão me criticar, vão me expor. Quem é mãe não está ligando para nada disso quando tem uma guerra dentro de casa. A guerra de Débora era com uma nação. A guerra dessa mãe cananeia era dentro da própria casa. Quem é mãe não vai ficar cheio de Deus. Não vai ficar medindo as coisas. Não vai ficar ponderando. Quem é mãe e tem uma filha dentro de casa terrivelmente demoniada, ela vai se humilhar para as últimas consequências. Quem entendeu? Sabe o que eu acho lindo nisso? Ela queria tanto que Jesus ia libertar aquela menina, que nem a menina ela precisou levar para Jesus. Ela falou: se eu for, Ele vai operar um milagre. Esse mesmo texto no Evangelho de Marcos diz que aquela menina foi liberta a tal ponto que quando a mãe chega, ela estava deitada na cama. Penso eu que essa menina não deitava na cama, ela devia ficar endemoniada andando. Porque quando a mãe chega, encontra a menina deitada em paz na sua cama. O que nós aprendemos, igreja, com essa mãe? Toda a resposta está em Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aquele que se humilha será exaltado. Essa família foi exaltada. Imagina a mãe chegando e falou: filha, como é que você está? Mãe? Imagina ela podendo chamar a mãe de mãe. Mãe, acabou. Mãe, agora eu posso ser sua filha. Porque eu era uma pessoa dos demônios. Agora eu posso ser sua filha, mãe. Você vai poder sair comigo na rua, mãe. Você vai poder ir comigo agora. Não precisa mais ir sozinha buscar. Já agora nós vamos juntas, mãe. No que precisar. Você sabe quando o teu filho tem uma gripe, uma dor. Sabe quando o teu filho tem algo que você fica caçando um jeito para ajudar. E agora quando você pensa: meu Deus, o diabo vai matar. O diabo vai matar meu filho. Irmãos, é tão sério. Eu nunca fui, irmãos, mas eu imagino que seja por aí. O índice de visitas em presídio. A maioria de mães que vai ver os filhos. É verdade ou não é? A mãe, ela se expõe mesmo, ela se humilha mesmo, ela não está nem aí. Era para ser assim com todas as mães, eu repito, mas infelizmente não é. Aqui ficou claro para nós que nós podemos ir além. Quem sabe as guerras da sua casa ainda não foram vencidas, porque está faltando um pouco mais de humilhação. Quem sabe as guerras da nossa casa não foi vencida porque ainda existe muito orgulho, muita soberba, muita resistência. Quero sentar na mesa, eu quero a mesa.
eu não quero que o Senhor dê para mim dar. Se vir do Senhor, é maior do que tudo. Mas tem que ser a maior intercessora dos seus filhos. Mãe, tem que ser aquelas que elas vão para Jesus em secreto e compram todas as guerras na família. Mas é aquelas que não podem suportar ter um filho cativo, que ela vai para lutar. Esse é o instinto que Deus deu para as mães, o instinto de sobrevivência, mas não dela, é dos filhos. Quantos casos você conhece de mães que encaram a família inteira porque os pais vão embora e acha que esse pai ia pagar uma pensão? Ah, dá uma pensão para o seu pai. Embora está endemoniado, doente, não interessa. Eu dou o dinheiro para calar a boca de quem está cobrando a minha presença. Assim não é? E a mãe aguenta. Você sabe que nós jamais precisaríamos do Dia das Mães. Jamais, até porque o Dia das Mães ele é uma comemoração muito recente comparado com a criação do mundo. O Dia das Mães começou no Brasil em 1930. A comemoração. E quem teve a ideia de começar uma celebração do Dia das Mães foi nos Estados Unidos, foi uma mulher que a mãe morreu. E ela queria honrar a mãe dela. E ela fez um movimento para celebrar o Dia da Mãe. Essa mulher começou a fazer, porque muitos homens iam para a guerra. E quem criava com os filhos eram as mães. E ela fez isso, e isso foi para uma proporção. Mas, biblicamente falando, a honra a mãe todo dia. Qual que é a nossa missão como igreja? Posicionar todo mundo. Porque tem muito filho machucado. Tem muito filho machucado. Tem muito filho que não adianta a gente passar por cima. Tem muita mãe machucada, mas tem muitos filhos machucados. Tem muitos filhos endemoniados. Teve uma mãe trabalhada. Mas eu também já vi muitas mães endemoniadas que tiveram filhos para clamar por elas. E elas foram libertas. Porque a Bíblia fala que os filhos honram os pais, mas os pais não provocam a ira nos filhos para que eles não desanimem. Os pais querem os filhos possam criar os pais. O que a gente faz no nosso contexto? Como que a gente lida com tudo isso? Só tem uma forma. Jesus entrou na família. Quando Jesus entra na família, aquilo que faltou, a intercessão que faltou, a honra que faltou, o Senhor restaura. O Senhor transforma. Eu estava com a minha mãe sexta-feira à tarde, na casa dela. Eu fui aqui para tomar um café com ela. E eu fico maravilhada de estar na presença da minha mãe, que a gente fala de coisas tão simples, irmãos. A gente fala de coisas tão simples. A gente sofreu muito, a gente passou muita luta, mas a gente não fala mais de nada disso. A gente gosta de falar de comida. A gente fala de flor. A gente dá risada. É isso que a gente conversa. Porque todas aquelas guerras passou. A guerra da sua família, o filho, a filha que você não teve, que você não foi, ou a mãe que você não foi, a mãe que você não teve, são guerras que precisa passar. E você ter o Senhor para preencher cada vazio que ficou. Vazio da mãe, vazio do pai, vazio dos filhos.
e curar. Porque ninguém vai viver bem com essa guerra o tempo todo dentro deles. E o Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos curar. Eu nunca imaginei que eu teria a vida que eu tenho hoje. Nunca. Nunca imaginei. Eu converso com a minha mãe por chamada de vídeo, porque ela só gosta de ligar olhando pra gente. E ela percebe tudo lá em casa. Ela fala, filha, que cor de blusa é essa? 75 anos, pensa no olho bom, gente. Enxerga os altos, enxerga tudo. E ela conversa, e a gente conversa. E eu olho pra minha mãe, sabe o que aconteceu com a minha mãe para me perdoar ela? Eu tive um encontro com Jesus. Deus colocou misericórdia no meu coração por ela. Deus colocou compaixão no meu coração. Aí eu parei de querer aquela mãe que eu nunca tive para ter a mãe que eu tenho hoje. Tem mães que geram filhos em oração, mas tem filhos que geram a mãe em oração. Você gera a tua mãe. E ela nasce. E Deus é bom. Vamos ficar de pé. De vez, tá? Vamos ficar de pé. O que pode pagar todas essas dívidas, irmãos, na família, é só o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Só o preço que Jesus pagou. Então eu quero orar com você hoje. Quem sabe você está aqui, a sua mãe já partiu, você não tem contato com a sua mãe, você não conhece a sua mãe, mas pode ter certeza que Deus é tão maravilhoso que vai colocar pessoas no seu caminho que vai ser como uma mãe para você, e Ele vai curar você. E essas guerras que você carregava de tantos anos, elas vão cessar e vai ter um tempo de paz. E eu declaro, como Débora declarou, o tempo da paz vai ser sempre maior do que o tempo das guerras, porque esse é o nosso Deus. O que precisa também, irmãos, é as mães. Se tem uma coisa que nasce com a mãe, quando a mãe não tem filho, terrível, é aquele sentimento de culpa. Um sentimento que está sempre devendo algo melhor, uma posição melhor, um jeito melhor de agir. Como tem mães culpadas. Tem mães culpadas. Mães que se culpam pelo que não fizeram, pelo que não deram, pelo que aconteceu. Precisa sim para o Senhor, deixar o Senhor curar. E fazer diferente agora. Agir diferente, pedir para o Senhor, Senhor, o Senhor me fez mulher, o Senhor me permitiu ter filhos, então me ajuda agora. Você sabia que se ensina a ser mãe também? A Bíblia fala no livro de Tito que as mulheres mais velhas, as mães espirituais, tinham que ensinar as mães mais novas a amar os filhos. Se ensina a amar, irmão, se ensina a amar. Por isso que amar não é sentimento, amar é uma pessoa, o amor é Jesus. E conforme você ensina sobre Jesus, você está ensinando o amor. Então tem mães que se sentem que tem um trauma dentro delas, mas Deus quer curar também, porque na presença do Senhor tem cura para todo mundo. Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém está passível de nunca errar. Nós precisamos ter um coração de misericórdia e compaixão. As mães têm que ter misericórdia dos filhos, compaixão dos filhos. E os filhos têm que ter misericórdia e compaixão das mães. E gerar esses filhos de novo para Deus. Você gerou no ventre, agora gere para Deus em oração. Gere para Deus. E eu gostaria neste momento de chamar aqui na frente todas as mulheres. Todas as mulheres, venham aqui na frente, por gentileza. Todas as mulheres. Porque
por tantas dificuldades. Aí Deus te permite formar a tua família. Aí você não precisa passar pelas mesmas guerras. Você pode agir diferente. Eu fui uma pessoa que eu senti muita falta da minha mãe na infância. Minha mãe trabalhava muito. Minha mãe não ficava em casa. Então eu não via minha mãe durante o dia fazendo as coisas que minha mãe faz, porque ela trabalhava demais e só ela trabalhava, meu pai não trabalhava. Então ela tinha que sustentar tudo. E a minha mãe ficou muito ausente. Eu tinha uma saudade da minha mãe. E eu me lembro que o dia que ela tinha uma folga, que ela trabalhava de noite, irmãos, e também de dia. Minha mãe era uma escrava, irmãos, para poder dar vida para nós, alimento para nós. E eu senti aquela falta dela, Quando eu tive o meu filho Esdras, eu trabalhava e o Esdras ia comigo no meu trabalho. Pequenininho, 3 meses, ele ia comigo. Mas quando eu tive a Esther, 1 ano e meio depois, eu falei, eu vou abrir mão de tudo para ficar com eles. De tudo. Salário, profissão, carreira, promissor, tudo. Cheguei meu marido, eu falei, eu vou sair da prefeitura. Ele falou, você que sabe, é um prazer ter meus filhos em casa. Eles passaram pela porta e me enxergaram lá na cozinha, cozinhando com eles. Nunca me arrependi. Não tive luxo, não tive dinheiro como eu queria, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Mas eles tinham uma mãe que quando ficava doente não tinha um plano de saúde, mas tinha um joelho que dobrava para orar dentro de casa. Essa foi a minha história. Não estou dizendo que as mulheres precisam parar de trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo, presta atenção nos teus filhos, que eles podem estar com saudade de você. Saudade de olhar nos teus olhos, de parar um pouquinho. Porque eles crescem, parece que quando crescem não precisa mais de mãe. Vai precisar sempre. Sempre. Eu quero orar por você, mãe, que está aqui, para você se perdoar. Porque tem perdão para a mãe. Eu vou na minha mãe e a gente tem uma restituição muito linda de relacionamento. Eu não levo nenhum problema para minha mãe. Nenhum. Ela tem certeza que eu já estou no céu, mas não avisei para ela. Porque eu não levo problemas para minha mãe. Eu não falo mal dos meus irmãos para minha mãe. Porque eu quero viver com ela que eu nunca vivi. E hoje eu quero orar por vocês, mães, vocês filhas, vocês que precisam receber o toque do Espírito Santo dentro de você. E se Deus tem permitido você nessa terra, é para que você ainda faça grande diferença. Grande diferença. Se você precisa pedir perdão, liberar perdão, se você precisa de algo, se você precisa de amor pelos teus filhos, de amor pelas tuas mães, Deus dá, irmãos, Deus dá. Se você percebe que o teu filho anda distante, tua filha, pede para Deus, Senhor, derruba essa muralha que está nos separando e nos aproxima novamente. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, Senhor, eu quero abençoar cada filha, cada mãe aqui nessa noite. Eu sei, meu Deus, que muitas aqui tiveram uma infância muito difícil. Muitas aqui foram abandonadas, esquecidas, trocadas, humilhadas. Muitas aqui, meu Deus, têm que se esforçar muito no Dia das Mães, pela situação que viveram, que vivem. Mas eu quero te pedir nessa noite, cura cada uma aqui, Senhor. Cura.
por essa oportunidade que o Senhor permitiu. E assim nós, como igreja, abençoamos cada mãe aqui, Senhor. Que cada mãe aqui, que onde faltou algo, onde falhou, onde teve luta, que o Senhor posicione cada uma aqui, para ser não apenas mãe de filhos, mas de ser mães espirituais também, posicionadas, sensíveis, meu Deus. Assim eu abençoo essas mulheres, como mães, como filhas, como mães espirituais. E se tiver algum filho aqui, meu Deus, dessas mães, que está terrivelmente endemoniado, terrivelmente cativo, algum filho, meu Deus, que está perdido, que o Senhor também encontre ele onde ele estiver e salve ele, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria que os filhos, os maridos, as mulheres que pega lá atrás uma lembrancinha, entrega para sua mão, para sua esposa, Senhor. Se a tua mãe não estiver aqui, pega lá. Filhos, vamos se maravilhoso, viu? Depois, no final do culto, tira uma foto bem linda com a sua mãe aqui, posta e marca a igreja, amém? Glória a Deus. Todas as mulheres e mães estão cá, a suculenta. Deus é bom, amém? Depois eu queria pedir para as meninas que não pegaram suculenta, eu queria que as meninas depois pegassem também as jovens, porque serão futuras mães também, tá bom? Pode voltar para o seu lugar, por gentileza. Eu gostaria de pedir
Gostaria de pedir para o pessoal que vai servir a Santa Ceia já vir aqui na frente. Nós vamos fechar com a ceia do Senhor. Pode ficar de pé, nós não precisamos nem sentar, nós vamos só receber os elementos da ceia e nós vamos finalizar esse culto abençoado. Glória a Deus. Vocês foram bênção, hein? Colocar essa voz linda até o final. Meu Deus do céu. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Eu amo meus filhos. Eu amo o Louro. Lourinho da mãe. Eu amo a Esther. A Esther é companheira. Eu amo a Eloá. A emocionada da família. Você é emocionada com força. Minha sogra, porque se eu sou mãe é porque eu tinha um marido, se eu tenho um marido é porque eu tenho uma mãe. Não, a minha sogra. Minha sogra é um milagre do Senhor. Amém. Nós vamos ceiar, nós vamos finalizar o culto, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, neste momento também honrar o Senhor. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos criou. Se nós estamos aqui hoje como igreja é porque o Senhor nos resgatou. E hoje nós queremos honrar o Senhor com a ceia, fazendo memória do seu sacrifício. Meu Deus, tua palavra diz que quando Maria ia conceber Jesus, a palavra que veio para ela foi que uma espada cortaria o seu coração. E essa palavra se referia que Maria viu Jesus pendurado na cruz. E Maria, como mãe de Jesus, homem, passou por todas as dores de uma mãe que vê um filho sofrendo. Mas Jesus, como Deus, ressuscitou e resgatou Maria também. E ela foi aquela mãe que ficou aos pés da cruz enquanto Jesus sofria. Nós queremos aqui nessa noite, Jesus, declarar muito obrigado. Somente a eternidade poderá nos ensinar completamente o valor que o Senhor tem para nós. Jesus, nós nunca conseguiremos na plenitude dessa terra reconhecer o teu valor. E também não conseguiremos ver como o Senhor nos deu o valor que o Senhor nos dá. Mas nessa noite, toma esse suco e toma esse pão. E coloca nele o princípio dessa ceia, o propósito na qual a gente vai cear. E nós te honramos, Senhor, em família, essa grande família que o Senhor nos deu. E te agradecemos porque daremos memória do Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Pode distribuir por gentileza. Você que vai ceiar na presença do Senhor. Pode pegar.
derrama do seu sangue do sul. É esse que tem a vida eterna. Comemos o pão, igreja. A Bíblia também fala que o sangue de Cristo é o sangue de uma nova aliança. Uma aliança que homem nenhum poderia fazer, mas Jesus fez por nós. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue que nos dá vida. O sangue que nos perdoa os pecados. O sangue que nos purifica. O sangue que nos dá a vitória, que nos cobre, que nos lava. Esse é o sangue de Cristo. Tomamos o suco. Quero só dizer para nós mulheres que 30 e de 31 de maio nós teremos o Congresso de Mulheres Vasos de Honra. Força, não tem 3 pulmão que ele está aqui um dia. Dia 24 nós vamos ter o culto de jovens. E hoje, no final do culto, música de
jovens. Jéssica, quer dar uma as mulheres ainda, Jéssica, da apresentação do Congresso de Mulheres. Pessoal, bom estar com vocês. Obrigada por ter suportado até o final. Muito obrigada. Tá bom? É amor ou não é, irmãos? Amém. Já dizia o louvor, se isso não for amor, eu não lembro o resto. O oceano secou, é isso? Se isso não for amor, o oceano não quer exagerar. O céu secou, o céu não é nada. Nossa, é uma poesia. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do nosso precioso Espírito Santo fique conosco hoje e sempre. Deus abençoe. Eu amo vocês, amém, povo? Deus abençoe.